Nos livros de André Luiz, que em média são da década de 50, a gente ouviu falar de uma série de coisas que até hoje pra gente ainda são novidades. Até mesmo o famoso aeróbus que aparece no filme do Nosso Lar. Vocês já devem ter visto isso, certo? O que a gente nota, essa tecnologia aqui está prevista para ser para 2019. Tá? Por que ela ainda não chegou para a gente? Alguém tem ideia disso? Por que ela ainda não está... Pode dar F5, por favor. Por que ela não está disponível no dia a dia? Ainda, na parte material, as empresas ainda não estão... Ela está bem cara para ser colocada. Talvez não seja nem cara. É pela linha de custo mesmo. Mas é porque eles precisam ter retorno, entendeu? Tanto que as pessoas comentam que na época do LP e do CD já estava pronto o DVD. Então, em princípio, o que eles fazem? Eles graduam esse consumo. Então, é de novo materialismo. Que se venda um tanto daquilo. Como tem muita tela, você tem celular, você já faz assim. Ou seja, a gente vê toda essa tecnologia já disponível sendo utilizada, tá? Mas uma coisa que a gente observa em relação a essa tecnologia, tá? Cada vez, isso aqui que a gente está vendo, está utilizando, a questão do MP3, antigamente o celular era um trambolhão, hoje cada vez mais ele está pequenininho, cabe no bolso, a tecnologia está menor, os recursos estão aumentando. Aí a gente observa o seguinte, não está ficando mais parecido com aquilo que o André Luiz falava nos livros, ou seja, a gente está ficando mais próximo do plano espiritual, entendeu? Em relação ao que eles contam que tem pra gente. Diga. Você diz que vai mudar pra gente o que é do Brasil? Não, mundo, eu não estou lançando, entendeu? É geral isso, entendeu? Ou seja, as pessoas, isso aqui eles não largam no mercado, porque eles, pelo materialismo, eles vão graduando isso para que dê tempo. A gente consumiu o LP, consumiu o CD, consumiu o DVD, agora tem o LCD e por aí vai, entendeu? Ou seja, eles dão tempo, aquilo lá já está pronto na prateleira, mas como é que eu vou lançar isso? Isso tem o materialismo. Mas, por outro lado, a gente tem também isso aqui são os nossos objetivos. Então a gente tem também o seguinte, a gente vê que essa tecnologia está cada vez mais aproximando a gente do plano espiritual. O que a gente vai trabalhar hoje? Para que serve essa tecnologia? O bem e o mal. A tecnologia é neutra. Eu posso direcionar o celular, eu posso direcionar para fazer coisas boas ou coisas ruins. Como é que eu vou fazer isso? Qual vai ser minha ferramenta? Tá? Então, onde é que eu vou trabalhar isso? Essa tecnologia, ela mostra para a gente que a gente está se aproximando, mas por outro lado também traz a responsabilidade. A partir do momento que eu tenho conhecimento, a gente aprende na casa. Vai me trazer também maior responsabilidade. Da mesma forma que eu posso usar a tecnologia, vocês vão ver mais à frente, para o bem e para o mal. É a história do celular. Na novela, outro dia, mostrou a vilã, que o que ela faz? Ela pega o celular da babá e não sequestra a criança. Ela grava o choro da criança. E depois, para pressionar a mãe a fazer o que ela quer, ela pega a gravação do choro da criança, bota no celular e diz: eu estou com teu filho. Então você vai fazer essa novela. Então, qual é o pensamento dessa decisão, né? Fazer uma dessa. Então, isso traz a responsabilidade. Obviamente, a tecnologia fala para a gente sobre o progresso, mas fala também do que a gente vai cuidar das nossas sociedades para em relação a isso. E uma coisa que é interessante, é a aproximação do plano espiritual. A partir do momento que ela permite trabalhar com os pensamentos, cada vez mais a gente não consegue transmitir o pensamento. A gente consegue transmitir nossas ideias para a gente através da internet, através do celular. E até mostrar uma coisa interessante. Nosso lar está com tudo bom. É mostrar uma situação. Tem uma pessoa que está, um espírito em Farrapos, pedindo para entrar na colônia. Certo? Inicialmente, as pessoas que estavam ali na entrada queriam ajudar, porque aquela pessoa, naquela situação miserável, queriam ajudar. Só que eles chamam alguém mais experiente. Esse alguém mais experiente viu uma coisa esquisita e disse: espera aí, deixa eu chamar alguém que entende do assunto. Foi chamar o chefe dos vigilantes. Ele falou assim: olha, infelizmente, minha irmã, a gente não vai poder lhe ajudar na situação militar. Isso chama atenção, é estranho. Como é que uma colônia espiritual se propõe a fazer um trabalho para ajudar as pessoas, vai falar isso? Esse espírito tinha 58 espíritos que foram abortados ao seu redor. Então, naquela situação, ela não podia ser ajudada. Só que ele teve a capacidade de enxergar isso. Hoje em dia, com as redes sociais, com a tecnologia que a gente tem, as pessoas veem as pessoas se mostrando, se abrindo mais, né, com a tecnologia. E vocês hoje, quando querem conhecer alguém, como é que faz? Vão no Orkut, vão no Facebook, vão aqui, vão ali, começa a trocar informações e a gente não consegue ver pelo espírito, mas a gente consegue pela conversa,
pela interação com as pessoas, captar isso. Será que isso tudo que o plano espiritual está propiciando para a gente não é um treino para aquilo que a gente vai estar lá? Então, a esse momento, em relação a esse vídeo, que tem uma série de facilidades, a gente hoje interage com as pessoas do mundo com uma facilidade. Às vezes o amiguinho está sei lá, nos Estados Unidos, alguém se mudou, foi para a China, foi para um outro lado qualquer, a gente consegue ainda por MSN falar com eles. Então essa tecnologia, a gente não transmite o pensamento, não consegue referir o espírito, mas traz essa responsabilidade das facilidades que a gente tem. E aí, como eu falei, a gente vai poder ver o bem e o mal. A tecnologia é neutra, assim como a mediunidade, mas a gente consegue fazer isso, a gente consegue criar guerras, mas também consegue, nas guerras, ajudar as pessoas. Tá? Por exemplo, tem um caso de um filme que mostra um policial que durante 10 anos o bandido ficou preso, só que ele foi preso por engano. Imagina que a pessoa ficar presa, a gente já viu na mídia esses casos, vai presa por 10 anos. Só que o policial se toca, consegue descobrir o verdadeiro bandido e vai falar para ele, olha só, você vai ser solto, porque a gente achou o verdadeiro bandido. Só que aí acontece um caso que ninguém esperava. O verdadeiro bandido se suicida. Se não tem se não tem culpado, não tem como soltar o que está preso por engano. Ele vai continuar preso. Porque não tem como o verdadeiro bandido, pela lei americana, tá? No caso do filme, não tem como o verdadeiro bandido a julgamento, e aí se provar que ele é o verdadeiro, e aí soltar o falso. Já imaginou, se coloca no lugar desse policial, que correu atrás do prejuízo e agora não tem como resolver o assunto. É a tecnologia mostrando, de uma certa forma, que foi feito por errado, e divulgando para a gente um caso que a gente pode se colocar no lugar. Hoje, com todas essas guerras, essas catástrofes que estão acontecendo, você tem visto o que é possível fazer por míssil, o que o pessoal de resgate está fazendo para também resolver essas situações que a gente está acontecendo. E aí, gente, tem uma pergunta que eu preciso da ajuda de vocês. Qual é a ferramenta? Tecnologia é uma ferramenta, vamos pensar assim, tá? Porque muitas vezes a gente quer o carro bonito que está lá na propaganda, o computador mais moderno, mas a gente só faz o feijão com arroz. Né? Eu trabalho com informática já há muito tempo. Quando eu era moleque, eu queria o computador mais bonito que estava lançando, não sabia nem para quê. Né? Mas eu queria o computador mais novo. Hoje em dia que a gente já está mais cascudo, né? Para que eu vou querer isso? Se eu só vou usar o Word Excel, para que eu vou querer? Eu preciso, aquela história, eu preciso disso. Né? Então o que acontece? Qual é a ferramenta que a gente, espírito, né? A gente vivendo como espírito, sendo espírito, a gente vai trabalhar para interagir com o plano espiritual. Onde é que o plano espiritual interage com a gente? Acessa a gente. No cérebro, exatamente. Através dos nossos pensamentos. Então, qual é a nossa ferramenta? O cérebro é o que é o instrumento de pensamento. De no livro dos Espíritos, introdução item 15. Agora, a Luísa vai trabalhar com a gente toda essa questão do cérebro. Ela vai mostrar para vocês um pouco da anatomia do cérebro, tá? Junto com os textos das obras básicas. Então, dando prosseguimento, né, ao que o Robson introduziu para a gente, agora a gente vai especificar essa questão do cérebro orgânico. E por que cérebro orgânico? Porque nós veremos nos próximos encontros a questão do cérebro perispiritual. Mas esse ano, dando continuidade depois do ano passado, vai ser o cérebro orgânico. E qual é esse grande elo entre essa ferramenta que nós temos, física, e a mediunidade? Nosso objetivo é demonstrar essa importância na comunicação. Eu trouxe esse texto do Evangelho, primeiro porque eu gosto muito dessa questão científica da doutrina no nosso mundo cotidiano. E segundo, para mostrar para a gente que a doutrina espírita, ela está caminhando, né? Na verdade, a ciência está caminhando porque a doutrina espírita mostra para a gente que a ciência e a religião, na verdade, eles trabalham para uma única verdade, que são as leis divinas. Gosto muito quando o Leon Denis fala lá no Problema do Ser, logo no iniciozinho, sobre a questão da ciência e a religião. E ele fala que o grande objetivo da ciência é provar o que a religião faz, ou seja, as leis que a religião faz para a gente, o conhecimento das leis divinas, a ciência vem e prova para a gente. E a ciência é muito interessante, porque ela não tem uma única verdade. Ao longo do tempo, essas verdades vão sendo modificadas, né? Um dia o planeta Terra foi plano, outro dia começou a ser esférico, um dia foi o centro do universo, depois o Sol foi o centro do universo, depois a Via Láctea, e hoje eles não sabem onde é o centro do universo. Mostrando pra gente que essa ciência vai amadurecendo conforme o nosso amadurecimento moral vai ocorrendo. Porque
porque até uma questão que eu fiz para o doutor Herman. Doutor Herman, como é que funciona o progresso da humanidade? Aí o doutor Herman respondeu: filha, o progresso primeiramente ocorre pelos espíritos superiores, mas todo o progresso pela autorização do Senhor Jesus. E essa autorização vem de Jesus a partir do nosso amadurecimento moral, porque nem tudo nos é dado esse discernimento do bem e do mal. Apesar da gente ainda ter o livre-arbítrio, a espiritualidade limita a nossa ação, ou seja, algumas tecnologias ainda não nos é chegada, porque nós não temos condições morais e espirituais para utilizá-lo. Então, na neuroanatomia básica, a gente fez um recorte. Como a gente sabe, a neuroanatomia, ela pega o sistema nervoso central e o periférico. Nós pegamos só o sistema nervoso central e, mesmo assim, dentro desse sistema nervoso central, nós fizemos um recorte mais estreito. Vamos utilizar só o cérebro, né, o encéfalo, porque o sistema nervoso central é encéfalo e medula. Nos próximos anos, a gente vai ver a importância de todo esse sistema para a nossa comunicação mediúnica. A gente vai dar uma introduçãozinha básica sobre as questões dos neurônios e da célula glial. As nossas fontes de pesquisas foram André Luiz, as obras básicas, Manuel Filomeno de Miranda e Hermínio, no livro Espírito e Tempo. E por que a gente está falando dessas referências? Porque toda essa questão do nosso processo evolutivo estão nessas obras. E um grande salto para o nosso processo evolutivo foram os neurônios. Ah, Luísa, como assim? Lá no livro Espírito e Tempo, Hermínio fala pra gente que a ação da espiritualidade sempre existiu no planeta Terra, mas a comunicação mediúnica como nós conhecemos, não. Foi a partir de um determinado momento evolutivo da nossa espécie enquanto primatas, enquanto encarnados aqui que nós estamos. E os neurônios, como a gente sabe, realizam toda a comunicação do mundo externo com o nosso mundo mental. E porque a célula glial também foi um grande boom, assim, uma grande ideia de Deus. Na verdade, estudar o corpo fixo, especificamente o cérebro, é conhecer a magnitude de Deus. A célula glial, na verdade, ela que é a grande responsável para que os impulsos ocorram. Porque para cada neurônio existem 10 células gliais. É pela baía de mielina, já que os neurônios eles não chegam a se tocar, apesar da gente ter essa ideia, que permite um impulso saltatório para que a comunicação exista. Aí a gente vai pensar assim: poxa, Luísa, por que isso tudo tem a ver? Aí André Luiz fala pra gente. Alguém pode ler, por favor? Os neurônios a edificarem vias. Os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o ser espiritual e as províncias orgânicas. Ou seja, com o surgimento dos neurônios na nossa maquinaria orgânica, começou-se a realizar essa intervenção do mundo espiritual no nosso mundo material. E a gente vai entender como que isso tudo aqui começa. Mas uma coisa muito interessante, a questão da transmissão sináptica. E a sinapse química e elétrica são de fundamental importância para a comunicação mediúnica que nós conhecemos hoje. E por quê? No nosso processo evolutivo, vamos pensar lá, ó, quando a gente ainda era Homo erectus, Australopithecus, né, das gorilas, os primatas mais primitivos, Australopithecus, aí vamos evoluindo, Homo habilis, enfim. Nesse período, nós estamos desenvolvendo o quê? Esse automatismo que nós temos hoje. O respirar, o bater do coração, o processo digestivo que nós temos foi desenvolvido nesse primeiro momento. E ocorreu de que forma? Foi a ação da sinapse elétrica, porque é uma sinapse mais direta, uma sinapse que precisa de uma ação mais imediata. Por exemplo, no coração, nós não temos a sinapse química, é uma sinapse elétrica, primeiro por ser um músculo e segundo, porque é por uma questão da nossa sobrevivência, precisa de uma resposta muito rápida. Mas o grande salto do nosso processo evolutivo, e isso é fantástico que André Luiz traz pra gente, Manuel Filomeno, foram as sinapses químicas. E por quê? Aqui, como nós vemos, temos um neurônio que é chamado pré-sináptico e outro que é chamado pós-sináptico. Essa região aqui é a chamada fenda sináptica. Esses
pontinhos amarelos que estão nos velos são os famosos neurotransmissores que nós conhecemos. E são muito valiosos para o nosso processo evolutivo. Por quê? Porque nesse momento aqui, nesse estágio aqui, começa a nossa ação direta no corpo físico. Sabe essa vontade que a gente ouve tanto na casa espírita, o pensamento? Nós agimos aqui. Sabe a meditação que ajuda-nos nos nossos processos depressivos, nas nossas questões de humor? Agem aqui nos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são liberados a partir de uma descarga eletromagnética. Então, eles fazem a conexão. O café que a gente toma para ficar mais ligado, a cafeína vai atuar como um neurotransmissor. O triptofano, do chocolate, da banana, para deixar a gente alegre, ele substitui o neurotransmissor. Inclusive, isso não é muito legal, porque o neurônio, o cérebro, ele é altamente energético, ele só trabalha quando tem necessidade. Se a gente começar a tomar muito café, quem toma muito café ao longo dos anos, qual é a grande reclamação depois que para de tomar café? Insônia. Se a gente fizer uma pesquisa assim, no nosso dia a dia, a gente vai observar isso. E por quê? Porque a cafeína, ela começa a substituir o neurotransmissor. Aí o cérebro, ao longo dos anos, vai dizer assim, para que eu vou produzir neurotransmissor? Se eu gasto muita energia e eu não estou sendo utilizado. Então, ele vai se tornando inativo. E quando a gente para de tomar café, eu não tenho mais o neurotransmissor, ou então a atividade, a liberação dele foi altamente diminuída, eu começo a ter insônia. Aí a gente vai pensar assim, poxa Luísa, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Aí a gente vai estudando e percebe. Manuel e André Luiz, por que eu estou dando sempre essas referências? Porque o nosso tempo é curtinho, a gente condensou as informações e para vocês ficarem bastante curiosos e irem lá nos livros estudarem, né? O nosso cérebro, o nosso cérebro orgânico, ele tem um campo eletromagnético. E a partir desse campo eletromagnético, ele é ativado, essas ondas, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento. Suponhamos, passamos por uma situação traumática em nossas vidas, seja de qual forma for. A gente altera esse campo magnético e a partir da alteração desse campo magnético, os espíritos podem nos acessar pela mediunidade. Lá no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, e é uma situação que acontece similarmente com os benfeitores, acessam esse campo magnético e no livro Micaelos, Magnetismo Espiritual, ele fala pra gente, é aqui nessa sinapse que eles vão atuar. É nessa vontade, por exemplo, os processos depressivos, os transtornos de cunho obsessivo, um exemplo, vai atuar aqui na liberação desses neurotransmissores. Ou seja, a gente passa a não liberá-los ou então realizar de uma forma desequilibrada. Aí a gente faz assim a pergunta, mas todos têm essa ciência, todos conhecem? Podem não conhecer a teoria, mas eles sabem que se fizer uma determinada ação, vão ter consequências, respostas que eles desejam a partir do nosso campo mental. E a sinapse química foi realmente o grande boom da nossa evolução. Primeiro pela questão do nosso livre-arbítrio. A gente começa a ser herdeiro, donos da nossa própria casa, no corpo físico. E uma coisa interessante que a gente quer focar especificamente nesse ano é: estamos encarnados, somos espíritos imortais? Sim. Mas precisamos reconhecer e saber como posso utilizar essa máquina divina que é o corpo humano para o meu processo evolutivo. Porque senão a gente tende a pensar em ser primeiro divinos do que ser humanos, ser seres altamente espirituais sem reconhecer as experiências de encarnar. Se fosse assim, não teríamos a reencarnação das nossas existências. Podemos prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? Os neurotransmissores, eles têm a própria nomenclatura, a sugestão de transmitir. Eles me perguntam, eles transmitem o que e se que local ou local serve para onde? O que significa essa nomenclatura em si? Então, os neurotransmissores são, na verdade, moléculas, elas ficam armazenadas em vesículas, né?
Tá vendo que essas bolinhas são vesículas sinápticas. Eles ficam aqui quietinhos armazenados. A partir de um comando eletromagnético, essas vesículas vão sendo liberadas. Aí a gente pergunta, de onde vem esse comando eletromagnético? A gente não viu, que a André Luiz falou pra gente, que os neurônios, na verdade, é essa comunicação entre o que é espiritual e o que é orgânico. É o espírito que vai dar esse comando, porque somos herdeiros da nossa própria casa. Então, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento e a vontade que dá a direção a essa onda eletromagnética, que vai chegar nos nossos neurônios e vamos liberar esses neurotransmissores. E um neurônio pode ter diversos neurotransmissores, vesículas diferenciadas. Por exemplo, no caso das pessoas que têm um processo depressivo grave, essas pessoas elas não liberam o neurotransmissor a serotonina. Então, o que acontece? Elas passam a tomar medicações. Algumas das medicações auxiliam nessa liberação de neurotransmissores. Outras medicações, elas atuam como neurotransmissores para que então o sentimento de bem-estar, o sentimento de alegria, o humor possa ser elevado. E uma coisa muito interessante é que as pessoas que tomam esse tipo de medicação, se nos parar para pensar, essas medicações que atuam diretamente na sinapse, elas são retiradas aos poucos. Elas não são tiradas do dia para a noite. Por quê? Justamente por causa disso. Porque eu vou tomando a medicação e o meu neurônio ele vai trabalhando menos. Porque o meu cérebro, apesar de ter 2% da minha massa corporal, ele consome 20% da energia. Então eu vou tirando um pouquinho a medicação, ele já sabe, o neurônio pós-sináptico já sabe a quantidade que ele precisa e o pós-sináptico começa, então, a liberar os neurotransmissores necessários. Então, atua diretamente. E essa questão dos neurotransmissores é muito interessante, porque é o neurotransmissor que verdadeiramente vai comandar, vai dar a resposta final dos nossos comportamentos, das nossas emoções. Toda medicação, por que toda medicação que tem tarja preta ela não é totalmente liberada? Há uma certa restrição, uma limitação. Justamente por causa disso. São medicações, todas elas, seja psicóticas, ansiolíticos, todas do gênero, vão atuar exatamente aqui, nas sinapses. E como as sinapses são os nossos comandos principais das nossas emoções, do nosso comportamento, a gente não pode ter essas medicações liberadas. Aí vamos dizer assim, Luiz, a cafeína é liberada. Mas a cafeína, quando a gente vai comparar com outro tipo de medicação, a dose é bem menor. Mas isso ao longo dos anos é verdade, vai interferir nisso aqui. Então, como é que as pessoas que tomam muito café, elas têm insônia? Fala aí. Bom dia. Eu gostaria de saber se o cérebro ele trabalha automaticamente. Mesmo no sono físico, ele continua nessa atividade? Adorei sua pergunta. Não vou responder completamente porque é o próximo encontro. O que acontece? O nosso cérebro orgânico, na verdade, é uma representação fiel do nosso cérebro perispirítico. Ou seja, na verdade, o cérebro que nós temos aqui hoje, nessa encarnação, ele veio de uma modelação do nosso cérebro perispiritual. E agora, nesse momento, nós também estamos modelando o nosso cérebro perispiritual para a próxima reencarnação. Aí a galerinha perguntou assim, mas enquanto eu estou no sono, esse cérebro está trabalhando, o cérebro físico? O que vocês acham? Se ele é pelo comando do espírito, o espírito está tendo as suas questões, quantos sonhos que nós temos que acordamos com aquele bem-estar, que acordamos com as sensações no corpo físico mesmo. Por quê? Foi uma vivência realizada pelo espírito, na sua vivência profunda no cérebro espiritual, mas como nos disse o irmão André Luiz, chega um momento da encarnação que não dá para diferenciar um cérebro do outro, porque eles estão interagindo e agindo um sobre o outro o tempo todo. Então, essa mensagem que nós vivemos a nível espiritual no momento do repouso físico, ela é transmitida, a gente vai ver lá no livro do Céu e Inferno, o nosso querido codificador dizendo pra gente, como uma miragem do cérebro orgânico. Podemos ir? Tá. Eu quero te perguntar, eu tenho uma informação que eu quero entender para o nosso entendimento. Assim, a serotonina e excesso da forma escolher os ônibus. Então, como a gente sabe, essas medicações atuam no neurotransmissor nas questões sinápticas. Se eu estou
ligado ao meu cérebro perispiritual, e se eu em excesso começar a tomar essa serotonina, eu vou ter comprometimentos nas minhas sinapses. Alguns neurônios, se não morrerem, porque o neurônio ele primeiro vai se desligando para depois morrer, mas uma coisa interessante que a gente vai vendo também é algo chamado neuroplasticidade, que é uma coisa fantástica, descoberta só em 2004 pela ciência, que é a reprodução dos neurônios. Então o que acontece? Eu tomei a serotonina em excesso, esse neurônio vai se desligando. E se ele vai se desligando, de alguma forma específica, existe uma mensagem espiritual que eu estou deixando, a nível do meu espírito, que eu estou deixando de receber, que eu estou deixando de produzir em algumas questões. Aí vamos pensar, vou responder em parte, porque a gente vai aprofundar isso ano que vem. A pessoa toma muito serotonina, ela tem muito pesadelo, mas o que a senhora falou? Pesadelo. A serotonina é responsável principalmente pelo quê? Pelo nosso humor relacionado ao bem-estar, à nossa alegria. Tanto é que o triptofano atua diretamente isso. Estamos tristes, tomamos chocolate, uma hora depois sentimos um bem-estar maravilhoso. E as gordurinhas também, que é altamente energético. Se eu estou tomando serotonina, quer dizer, tomei muita serotonina, esse neurotransmissor não liberaram, se a resposta que eu recebo é por uma sensação de bem-estar, será que eu vou conseguir essa ligação? Então a resposta vem justamente o que? O contrário. A sensação que eu vou ter é uma sensação de mal-estar. Por isso que essas medicações, às vezes a gente reclama, poxa, eu tenho que ir no médico toda semana? Tem, porque ele vai passando uma dose e a partir disso o médico vai controlando. Por exemplo, existem psicóticos, que a gente, o mais conhecido é o Aldol, inclusive é muito forte, que se a gente tomar uma gotinha, um de nós, vamos começar a ter alucinações absurdas. Porque há uma desconexão muito grande dos nossos neurônios, a gente começa a receber essas informações espirituais e não começa a ter uma organização cerebral para transmitir essa mensagem espiritual para o nosso corpo físico. Apesar da ciência não ter essa resposta espiritual, a ciência sabe os efeitos que causa. Então, por isso que é uma dosagem medicamentosa que tem que estar sendo controlado e a gente tem que estar passando mesmo para o médico todas as nossas sensações, tudo que está acontecendo com a gente. Você falou de excesso de medicamento. Mas quando não é uma criança sem medicação nenhuma, faz, aí parece que... Aí ela toma uma outra medicação, uma medicação específica, que vai capturar essa serotonina em excesso, para poder controlar essas sinapses. Para que a questão mental, porque se a gente parar para pensar, são medicações que atuam especificamente nas nossas questões mentais, fisiológicas. Tanto é que os transtornos são mil, né? E o CID-10 e o DSM-4, que são manuais de psiquiatria, agora em 2013 e 2015 vão sair novos, porque o número de transtornos aumentaram cada vez mais. Inclusive, eles estão bastante restritos com a questão das medicações, vai mudar bastante, porque a gente está usando um desordem muito grande, estamos tendo comprometimentos psiquiátricos fundamentalmente de crescimento na sociedade mundial e se acredita pelo mau uso dessas medicações. E justamente elas atuam aqui. E a gente vê uma desorganização que chega à resposta espiritual. Eu sou um exemplo disso. Eu tive um problema de depressão e foi controlado, foi calculado. Infelizmente agora eu não tenho mais um médico no mar, um médico acompanhando. Mas eu também são muitas coisas que você falou. Só tem uma informação. Cerebral. Ela é responsável pelos impulsos que vão mexer com os neurônios, certo? Tá. E a nossa mediunidade, ela foi criada no corpo físico com a evolução. Ela não foi desde sempre. É isso mesmo. Exatamente. A gente vai ver no nosso estudo, e é muito interessante, Angelina, a colocação que a senhora fez. Por quê? No livro Espírito e Tempo, Permite, depois a gente vai ter a questão no nome do Espírito Terápico e dos Médicos, a ação da espiritualidade superior existe no planeta Terra de todos os tempos da humanidade, todos os tempos da criação. A ação dos arquitetos divinos que a gente vai ver também a Luiz. Mas a comunicação mediúnica, como nós temos hoje, de receber o pensamento do Espírito, transmitir uma linguagem, não é de todos os tempos. Por quê? A mediunidade está radicada no corpo físico. Há um
tripé, como eu costumo dizer, para a existência da mediunidade, que são ambos os perispíritos do médium, do espírito, a questão do fluido, o espírito, obviamente, e o corpo físico. Porque senão nós teríamos mediunidade na mesa, mediunidade nos animais, e isso a gente sabe que não existe. Tudo por causa de uma questão mesmo física nossa, é necessário. Tanto é que até foi uma pergunta que eu fiz ao Dalarosa, que eu peguei e falei assim, tá bom, Luiz, isso aí tudo é muito legal, mas suponhamos que tenhamos na casa um médico com aquela esquizofrenia bem levezinha, aquela que nem ele mesmo consegue perceber. Ele vai ter comprometimentos nessas transmissões sinápticas, nos neurotransmissores, e ele trabalha na casa. Como que ele vai trabalhar? Aí ele me deu uma resposta que eu considerei fantástica. Ele virou e falou assim, Luísa, tanto é que a gente só vai para o trabalho mediúnico na casa com orientação espiritual. Em alguns lugares é experimentação, mas aqui é uma orientação espiritual, né, seja pela intuição, enfim. O que acontece? Os espíritos vão colocar a gente num lugar apropriado. Um exemplo, suponhamos que essa pessoa fez o corpo, fez o curso de desobsessão, vai trabalhar na desobsessão. Essa pessoa vai trabalhar na incorporação? Não, ela vai trabalhar, por exemplo, no apoio. Porque o que é o médico de apoio? É o que vai buscar a harmonização, é o que vai buscar a elevar o pensamento para a atração dos bons espíritos, é o que vai sustentar todo o trabalho espiritual ali naquele momento. Então a pessoa que tem aquela esquizofrenia leve, ela tem a desagregação do pensamento dela, ela tem o descarregamento das ideias, então ela vai estar num trabalho que vai estar justamente atuando naquilo que ela precisa. Não que a casa coloque pessoas nesse trabalho, mas às vezes nem a gente sabe que tem um determinado comprometimento, não é mesmo? Quantos de nós, às vezes, eu conheço um senhor que com 55 anos que teve o primeiro grande surto psicótico dele. Isso para a gente perceber a sabedoria que a espiritualidade tem na nossa vida. Não todos os médicos de apoio sendo esquizofrênicos leves, tá? Mas isso é só para a gente poder entender um pouquinho como o trabalho mediúnico da casa funciona. Então, e perceber que a mediunidade é orgânica. Então, ele vai estar no trabalho porque ele vai estar trabalhando o cérebro orgânico dele e, ao mesmo tempo, reestruturando o cérebro perispírito dele. Alguém pode ler pra gente? Redução do cérebro, esse microcódigo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito. Nervos especiais funcionam como estações emissores e receptores, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente. Né? Frase que nós trouxemos. O cérebro é um instrumento do pensamento. Então, na verdade, toda ação que nós temos aqui é uma ação mental, é uma ação que vem do espírito. Agora, essa parte aqui é bem legal para a gente poder entender qual a importância verdadeira do cérebro na comunicação mediúnica. E por quê? A gente observa que o cérebro que nós temos hoje, ele não foi assim de todos os tempos, e a ciência clássica fala pra gente, ele continua a evoluir. Nos primeiros tempos, nós tínhamos um cérebro mais simples, não realizava ações concretas, não tinha o pensamento abstrato. E a gente vai reparar, depois quando a gente trabalhar a orientação geral dos médios, que essa área aqui é bem mais desenvolvida, a área occipital. Vamos guardar essa informação. E olha como é que ele vai se desenvolvendo muito mais nessa área superior. E essa área superior onde está os nossos julgamentos, as nossas emoções, onde a gente começa a demonstrar a inteligência mais complexa. Isso é só para a gente ter um panorama mais amplo para entender o que o Espírito Erástico nos fala no livro dos médios. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala pra gente que essa evolução ela não ocorreu ao acaso, não ocorreu apenas por questões físicas. No momento em que estava ocorrendo a evolução do planeta, espíritos aqui estavam trabalhando diretamente na evolução do nosso corpo físico. Tanto é que ele fala pra gente. Alguém pode ler, por favor? Eles auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro maravilhoso no nível da mente. Necessidade de mais ampla exteriorização. Ou seja, a nossa evolução a nível de corpo físico foi ocorrendo pelos arquitetos da espiritualidade. Conforme foi realizando o encarne de espíritos no nosso planeta, e a gente vai ver um videozinho agora que vai mostrar isso, super coerente com o que o Emmanuel fala. Por isso que eu gosto de estudar ciência clássica,
e ter a ciência espírita para poder estudar. Porque a gente vai vendo que a ciência clássica se aproxima cada vez mais dessa verdade nos dada pela revelação dos espíritos. Eu costumo dizer que no final do século vai sair uma foto de Kardec no jornal dizendo eu já sabia, porque a ciência vai se aproximando. E a doutrina está chegando nas universidades. Ano passado, uma tese de doutorado tinha a Gênese nas suas referências bibliográficas. Isso eu acho fantástico. A gente vai passar aqui agora um videozinho. A evolução do cérebro humano tem atraído a atenção dos pesquisadores, pois parece óbvio que o êxito de nossa espécie colonizar qualquer parte do planeta se deve sobretudo à sua inteligência. O cérebro humano é cerca de 3 vezes maior que os dos grandes primatas, como o gorila e o chimpanzé. O cérebro corresponde a 2% do peso do corpo e consome mais de 20% dos recursos energéticos do organismo. Entretanto, nos bebês recém-nascidos, essas porcentagens são muito mais elevadas, 12% do peso do corpo e 60% do maior atividade cerebral como são os bebês. Quem está vendo que escola com a gente? E nesse momento a gente está mais no plano espiritual do que aqui. Durante o processo evolutivo, até chegar à forma atual, o cérebro percorreu um longo caminho. Nesse momento aqui a gente não tem comunicação mediúnica, a gente tem a ação direta de espiritualidade superior. O chimpanzé, o gorila, até hoje eles não fazem comunicação espiritual, né? Que tiveram os primeiros hominídeos. Olha como é que a nossa estrutura craniana vai se ampliando, principalmente nessa região aqui do frontal e do coronário. Os australopithecus que viveram de 4 a 1 milhão de anos atrás tinham uma capacidade craniana de 450 centímetros cúbicos. Foi a primeira espécie do gênero humano. Os seus restos datam de 1,8 a 1 milhão de anos. Nesse momento aqui, Emmanuel dá a resposta pra gente lá em Caminho da Luz. Alguns primatas receberam o ensino inteligente e outros começaram a receber o espírito no reencarno. E são os primeiros a mostrar os primeiros indícios da inteligência. Olha como é que a doutrina é a nossa grande verdade, né? A ciência vai se aproximando. Aqui no Homo erectus, o primeiro pensamento abstrato. O cerebral notável entre 850 e 1.100 centímetros cúbicos, o que lhes permitia caçar em grupo e conquistar novos territórios. Fogo. O que fogo tem a ver com o pensamento abstrato? Graças ao fogo que a gente conseguiu ter o pensamento abstrato. Por quê? Alto consumo energético do cérebro. Comprovado cientificamente. Se não fosse o fogo, não teríamos esse pensamento abstrato. Porque o fogo começou a quebrar as moléculas da comida, permitindo que o nosso organismo assimilasse as calorias mais rapidamente para que então o cérebro pudesse funcionar de forma mais rápida. E nesse instante a massa cerebral duplica quando a gente olha. O homem de anatomia moderna, Homo sapiens sapiens, do qual descendemos diretamente, surgiu há cerca de 100 mil anos e apresentava capacidades cranianas em torno de 1.550 centímetros cúbicos. De 800 foi para 1.500, olha a questão. Há uma grande variedade nas medidas cerebrais. Embora possa ser observada ao longo da evolução uma associação entre o tamanho cerebral e a inteligência, esta relação não é tão sensível quanto parece. Cientistas notáveis e homens de pensamento tiveram cérebros que oscilavam entre os 1.000 e os 2.000 centímetros cúbicos. Quem assistiu aquele filme A Guerra do Fogo? É bem antigo, né? Mas é um filme muito legal. E quando a gente tem um olhar assim mais científico, tem um momento que mostra os neandertais juntos com o Homo sapiens. E aí a gente vê a diferença, né? Os neandertais ainda bem primitivos, os Homo sapiens já vivendo na sociedade, né? Já conseguem até ter uma determinada emoção, porque tem um personagem lá que sai do grupo para poder ir atrás lá da companheira, que ele começou a sentir falta, enfim. Até a forma da questão da reprodução é diferenciada, um é mais animalizado, no outro não. É muito interessante esse filme, quando a gente está com o Caminho da Luz na cabeça, que nesse momento Emmanuel fala
E é uma grande interrogação para a ciência, inclusive eles estão aprofundando nesse momento, os estudos como que tivemos, né, primatas tão ainda primitivos e outros com uma inteligência já mais aprimorada. E Emmanuel fala que nesse momento houve uma intervenção espiritual mais ativa em que espíritos já mais desenvolvidos já estavam encarnando aqui no planeta. O Neandertal já ainda era um espírito mais primitivo no processo da evolução. Eu gosto muito dessa colocação de Kardec, que antes dele pensar em codificar a doutrina, ele já disse pra gente lá naquelas reuniões da mesa girante: peraí, como que essa mesa, essa cadeira pode estar me dando uma resposta inteligente, coerente, objetiva, se não tem o principal órgão que nos traz essas questões, que é o cérebro? Então ele traz isso pra gente, né? O cérebro para pensar, para sentir, o cérebro como instrumento do nosso pensamento. Isso aqui é só uma dica para o próximo ano, que a gente vai estar aprofundando nas questões mais específicas do cérebro, né? A pineal, que é a epífise, tão conhecida e falada nossa no meio da doutrina, no meio científico. E é uma questão muito legal de estudar a epífise, porque a epífise ela é responsável pelas nossas emoções mais primitivas, né? Pelas questões mais instintivas nossas, a fome, a sede, a questão da sexualidade, a agressividade está na epífise. E para a ciência clássica, chega no momento da adolescência, ela teoricamente pararia de funcionar. Mas aí a gente vai... Não, já chegar no estudo final. Ela continua, já vem a ciência da biologia. Ela só continua se ela tiver uma ação direta da hipófise, mas aí ano que vem a gente vai ver como que isso está funcionando. E trabalha justamente nessas questões dos transtornos. Claro. Quando a gente verificou, várias coisas que são descobertas pela ciência já estão dentro de livros de espíritos. Porque, bom, a gente tem várias pessoas sábios de universidades que são pessoas espíritas. Uma vez que dentro do livro espírita tem as revelações, será que essas revelações impulsionam o pensamento catedrático? Ou seja, pessoas do nível superior se preocupam baseado no livro espírita em estudar, em fazer a correlação entre as duas coisas? Vou te dar uma resposta. O diretor do Instituto do Cérebro lá em Campinas, um neurologista, que estuda especificamente essa questão do cérebro e é espírita. O que ele faz? Até no blog dele ele coloca. Ele tem esses questionamentos, essas respostas, essas verdades espíritas. Mas para a ciência só é válido aquilo que pode ser reproduzido em qualquer lugar sobre as mesmas condições. Né? Inclusive, é até uma ideia que a ciência vai ter que reformular muito, e Kardec já deu a dica para eles, um dia eles vão chegar lá. Com certeza, impulsiona esses pesquisadores. Quem de nós não conhece o Dr. Sérgio Felipe, da USP, que viaja o mundo inteiro aprofundando as pesquisas com relação à hipófise? Inclusive, ele fez uma parceria com o pessoal da Universidade da Califórnia para estudar a questão mediúnica especificamente na epífise. Então, sem dúvida alguma, impulsiona. Eu, por exemplo, eu sou espírita, estou me empenhando no meio acadêmico e quero estudar a questão da esquizofrenia com base na neurociência, mas com essas dicas espíritas. O difícil é achar as comprovações, né? Esse é o grande desafio da doutrina, né? São Marias e crianças que não estavam no programa da pessoa. Para esta encarnação do presente, passando aos agora, ela passa a ter doenças. E que também o uso de drogas ditas recomendadas de maneira indevida tem também desestruturado esse órgão Máquina divina, e que o nosso irmão das trevas, por assim dizer, eles trabalham grandemente no sentido de destruir essa condição de elevação, de melhora do homem, do espírito encarnado, enchendo o mundo de drogas. Então, como a gente viu, a questão do cérebro orgânico está extremamente ligada ao cérebro perispirite. A gente vai ver que, apesar do espírito, entre aspas, não ter ação direta naquele planejamento
encarnatório, ele pode, igual a gente fala assim, todo mundo que usa droga se torna um psicótico? Não, mas algumas pessoas que têm um uso contínuo da drogatização acabam tendo surto psicótico e se tornam esquizofrênicos. Por quê? Elas trazem essa marca, as gotinhas negras que Jorge Andréa fala pra gente quando ele vai tratar da genética, marcado no nosso corpo físico. E se nós realizarmos ações ou mesmo ingerir situações que começam no nosso corpo físico, ativar aquela miragem, como está lá no livro Sai Interno que a gente vai ver aqui, essas questões começam a vir à tona. Todos de nós tem muitas predisposições espirituais e não as desenvolvemos. Por quê? Pelo nosso livre-arbítrio, que a gente começa a fazer opções de pensamentos, de comportamento no bem, para que essas marquinhas começam a ser apagadas e substituídas por outras. Mas é uma questão muito interessante. Agora, a gente usa a drogatização numa encarnação e realiza a morte de neurônio. Eu já vi um cérebro de uma pessoa que usava droga. Fica preto, necrosa. Como é que vai estar o cérebro perispirite? Numa reencarnação, talvez não na seguinte, aquela necrose, que com certeza teve a marca no cérebro perispirite, em algum momento vai vir na reencarnação aquele reflexo. Já que André Luiz fala que chega um momento que se torna um sólido. Pode botar o código dele? Vai. É esse aí dentro. Ou depois eu posso dar meu e-mail, aí vocês me mandam, aí eu envio a questão aqui que a gente vai trabalhar nesses 5 minutinhos finais. Processa a comunicação entre o plano físico e espiritual, mas é o cérebro do médium que vai nos oferecer o texto final da linguagem usada na comunicação. E é magnífico essa questão. Isso aqui é só para a gente poder enfatizar que o processo mediúnico não é só relacionado ao cérebro orgânico, que é todo um conjunto, como a gente vê aqui. Aqui é só para enfatizar a questão das matérias cerebrais que nós trazemos, e é com ela que a espiritualidade vai trabalhar. Agora a gente vai aprofundar rapidinho essa questão de Erasto. O Espírito Erasto diz pra gente, Erasto, para quem não sabe, foi um dos discípulos de Paulo, o apóstolo, e um dos grandes espíritos responsáveis pela nossa codificação. E ele fala, sabeis que ouvimos no cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível, mas para vós é com o auxílio dos materiais que possuem que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Agora, gente, essa daqui é o grande boom da evolução para a comunicação mediúnica. Vocês repararam que nós tínhamos essa região no início da evolução mais aprimorada, mais desenvolvida. Aqui está a captação das nossas imagens. E a ciência clássica fala pra gente, quem se aprofunda muito nisso, são meus cientistas portugueses, ou muito da mágica, ele fala que os conceitos, as abstrações, as representações existem de todos os tempos da evolução dos primatas. O que não existe de todos os tempos é a linguagem. São essa área aqui, que apesar da imagem caricática, mostra pra gente que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E o que o Espírito Erasto fala pra gente? Que a nossa grande dificuldade é pegar o pensamento espiritual e trazer numa linguagem compreensível pra gente. Aí já vai dizer, poxa Luiz, eu não entendi. Vou dar um exemplo super simples que a gente vai entender. Se eu, por exemplo, perguntasse para vocês querem um copo d'água? Alguns vão pensar assim, ai, tô com calor. Outros vão, ai, tô com uma sede. Outros já vão se imaginar bebendo a água. Mas no final vai todo mundo dizer assim, sim, eu quero um copo d'água. Mas a representação, o pensamento foi diferenciado de cada um. Mas na hora de trazer para a linguagem, se tornou uma coisa só. E é com essa limitação que os espíritos trazem em nós. Quer ver um outro exemplo também, que acredito que a maioria de nós passamos? Quando vivemos uma emoção, um sentimento muito sublime, algo que nos traz paz. O que a gente fala? Eu não tenho palavras para expressar o que eu vou sentindo. O espírito sabe, o espírito tem consciência. Mas na hora que chega aqui no físico, para passar para o mundo material, a gente não consegue. E para finalizar, na aurora da humanidade, a palavra não existia. A gente só começou a desenvolver uma linguagem lá como Ávilos, e mesmo assim bem primitiva. A linguagem surgiu quando o homem, talvez algumas espécies que o precederam, soube conceber e organizar ações, elaborar e classificar as representações mentais dos indivíduos.
Isso aqui está num artigo científico e não tem tudo a ver com o que o Espírito Erasto falou pra gente, que é o pensamento do Espírito que nós transformamos em linguagem comum. E o que o neurocientista está dizendo pra gente? Que são as representações mentais que traduzimos na linguagem e que ela não existiu de todos os tempos. Um dia vai sair, gente, Kardec falando, eu já sabia, nos jornais. Diz assim: quando você me pergunta o que é Deus, eu não sei. Mas quando você não pergunta, eu sei. Pô, legal, gostei, não conhecia, e é verdade, né? O pensamento que você trouxe de que a gente não sabe verbalizar. Exato. Não dá com palavras. Exato. E o Espírito Erasto fala que essa aprimoração mediúnica vai ocorrer e a ciência fala, o nosso cérebro continua se desenvolvendo a cada geração, né? As ideias com que o espírito é nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o invólucro espiritual correspondente ao cérebro, ou seja, cérebro orgânico, cérebro perispirístico, conservou a imagem, se reproduz e ampliada por nenhuma viragem sobre formas vaporosas que se cruzam e se confundem. É aquela comunicação contínua, tá lá no céu e inferno, que a gente vê. Agora essa parte. Aqui é só para enfatizar que está lá no nosso Evangelho, a mediunidade é necessariamente uma disposição orgânica. Estamos convencidos disso depois de ver toda essa questão da evolução? Senão, daqui a pouco a mesa vai estar fazendo um artigo de neurociência, vai estar palestrando para a gente. E não é isso, porque não tem uma predisposição física. Então é só para enfatizar, e é Kardec que fala isso para a gente. A questão aqui, rapidinho, que a gente vai falar do corpo mental, mas muito rápido por causa do tempo. Hoje há uma discussão científica muito interessante sobre o corpo mental. O que seria isso? O corpo mental é uma representação física que nós temos que não está de acordo com a nossa representação orgânica. E nós trouxemos 4 exemplos, e a hipnose e a narcolepsia que eles estão aprofundando mais. A histeria. Para quem conhece o histérico, sabe que ele começa a desenvolver toda uma sintomatologia orgânica que não tem causa no corpo físico. Não tem o cérebro do histérico, as funções, as estruturas que estão extremamente organizadas, mas mesmo assim ele tem uma causa, né, uma consequência no corpo físico. Então eles acreditam que essa consequência vem a partir de um corpo mental que está comandando o cérebro. A hipnose, fantástico. No Brasil, quem está associado a essa pesquisa internacional, porque geralmente as pesquisas ocorrem no mundo todo, cada país com seu polo. A hipnose no Brasil é na USP. Como que eles estão estudando? Rapidamente. Processo hipnótico, você realiza interações com o indivíduo, retira do processo hipnótico. A pessoa não tem mais as lembranças, não sabe o que fez, passa-se um tempo, 1 mês, 6 meses, vai fazendo acompanhamento. Entra novamente no processo hipnótico, a pessoa recupera aquela memória, aquela lembrança, lá naquele processo hipnótico lá atrás. Então eles acreditam que existe uma memória nesse corpo mental e que no corpo físico essa memória não é transmitida. Na USP também, recentemente, o Bolsonaro não podia tomar anestesia. Eles colocaram sobre e fizeram a operação toda, sugestionando a anestesia de maneira normal, né, sem problema nenhum, e vários outras situações têm se desenvolvido e facilitado através da hipnose, né, salvo para a medicina já prática. Mas a ciência está vendo uma dicotomia. Porque já existe uma parte da ciência que não aceita. Aí entra a física quântica casando com a neurociência, que é fantástica. Você estuda grande também sobre o sonambulismo? A hipnose? Também estão se estudando sobre o sonambulismo, mas o sonambulismo, eles ainda não chegaram a esse pensamento do corpo mental. Eles acreditam muito em personalidade dupla, né, que a gente acha até desenvolve nos transtornos, mas eles não estão com o objetivo dessa questão do corpo mental. Mas com certeza vai chegar lá, né? Mesmo fantasma. Quem de nós já não ouviu falar, né? Pessoas precisam realizar as amputações, sente o pé coçar, o pé doer, suponhamos que tenha sido o pé. Vai passar por um lugar, desvia, porque vamos
fosse o pé da terra, porque a representação do corpo perispiritual ainda está presente, mas a do corpo físico não. Então a gente fazer uma reprogramação mental do seu corpo espiritual, do seu corpo físico. A narcolepsia, na minha opinião, é uma das coisas mais fantásticas que existem. E a França está sendo, assim, a pioneira e está levando o mundo nisso. Por quê? São pessoas que, de repente, nós vamos supor se fosse uma pessoa com narcolepsia. Eu entro em sono profundo, profundo mesmo. E essas pessoas, quando retornam desse sono profundo, a gente vai lendo os relatos, elas dizem que tem um outro corpo, contam as vivências detalhadas que elas realizaram. Então, estão se juntando essas pesquisas para chegar a essa questão. Existe um corpo mental que está além do cérebro. Até porque o cérebro, pela teoria da mente atual, ele comanda tudo, exceto ele mesmo. Tanto é, não sei se vocês já viram, tem no YouTube até disponibilizado, uma das cirurgias que o paciente é até com relação à linguagem. Ele está fazendo uma cirurgia neurológica e está conversando com o cirurgião, o paciente. É fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Por exemplo, estão no sono profundo, que iniciaram com outro corpo. Os narcoléticos. Aí ficou para mim uma dúvida assim, porque a gente sabe que o corpo dele está deitado, ele conta vivência, então a gente conclui que o corpo ou ele, paciente, insônia, ele vê outro corpo. Os narcoléticos. Aí ficou para mim uma dúvida assim, porque a gente sabe que o corpo dele está deitado, ele conta vivência, então a gente conclui que o corpo ou ele, paciente, insônia, ele vê outro corpo. Quando a gente lê os relatos, como a gente já tem os conceitos espíritas, dá-nos a entender que ele está descrevendo o corpo perispiritual dele, quando o paciente conta, né? Principalmente que muitos dos pacientes, às vezes, queriam ter um determinado cabelo, queriam ser mais magros, e quando estão nesse sono profundo, eles têm justamente essas questões físicas que eles gostariam de ter. Como o nosso corpo espiritual é modelado pela nossa mente, a gente vê a coerência, né? Que eles vão falando pra gente. Isso aqui é só pra gente pensar um pouquinho o hemisfério esquerdo e direito. O esquerdo vai sempre pensar 2 mais 2, 4. O direito, 2 patinhos na lagoa. E o esquerdo vai pensar: a chuva é a água evaporada dos mares e rios que se condensa nas nuvens e cai na terra. O direito vai pensar: responsável pela criatividade. As nuvens estão me inspirando. Isso aqui, apesar de ser uma brincadeira, é muito legal. Porque no processo evolutivo, os dois hemisférios não se comunicavam desde sempre. Eles tinham uma separação. E com a formação do corpo caloso, começou a haver uma mediação. E a linguagem já é comprovada cientificamente que ela só existe porque há essa mediação dos hemisférios. E para finalizar com Jesus, devolvei a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, dar gratuitamente e receber gratuitamente. É a nossa mediunidade. O hemisfério direito ele faz, esquerda, pensamento alto. E criatividade, mais a nossa parte mais. Bom, gente, então a gente viu aí o funcionamento do cérebro. Agora a gente vai ver essa parte do estudo, né? Como é que a gente vai trabalhar esse conteúdo do nosso cérebro? Tá? Por que disso? Porque a gente vai usar esse cérebro como uma ferramenta, como uma tecnologia para interagir com o espírito, com a espiritualidade. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. A própria literatura espiritual diz pra gente que eles trabalham com o que eles têm, com os elementos que eles nos fornecem. Mas o que eles revelam pra gente, isso é uma coisa assim, muito direta. O vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inexplicável. Nos é não somente penoso, como também difícil mover nas ideias dos nossos pensamentos. Então, o que acontece? Normalmente, o que eles encontram é a casa de desordem. Tá? Então, aí, como é que a gente vai poder se trabalhar em relação a isso? É isso que a gente quer ver. O desenvolvimento desses órgãos. Só que isso está relacionado diretamente com o nosso livre-arbítrio, porque eles não vão fazer nada contra a vontade. A gente já sabe isso, já é falado. Quanto mais rico materiais for esse cérebro, mais fácil é a comunicação. Mas aí, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue esse desenvolvimento, esse enriquecimento do nosso cérebro? Alguém tem ideia? Como é que eu vou? Por exemplo, tudo isso foi mostrado em relação à parte da anatomia do cérebro. Como é que eu consegui isso? Como é que a gente conseguiu obter
esse desenvolvimento, essas coisas, esse conhecimento em relação ao cérebro? Contato. Como é que a gente conseguiu? Contato com o exterior. Interação com o exterior. Educação. Tá, interação com o exterior, educação. Educação lembra o quê? Lembra estudo, lembra desenvolvimento, tá? Meditação ajuda, como a Luísa falou. Mas tudo isso, ou seja, é trabalho nosso, tá? Não vai dar. Você vai ter que... Vamos lá. O conjunto dos materiais que possui é que o médium traduz os nossos pensamentos. Dá só um minutinho. Que o médium traduz os nossos pensamentos em linguagem comum. Então, o que a Luísa trabalhou? Ela trabalhou a linguagem. Isso veio ao longo dos séculos. Que a nossa ferramenta, o nosso corpo foi desenvolvendo desde o homem das cavernas até hoje. Só que aqui a gente está falando de uma coisa que é temporal. Para você, para mim. Não é só lá que a gente vai ver da evolução do homem. Aí está falando que do nosso conteúdo. Então, se eu chego para trabalhar, isso aconteceu com o Galileu. Tá? Teve um médium que foi justamente quem ajudou através da mediunidade que recebeu o Espírito Galileu. Mas ele escolheu que tipo de médium? Foi justamente um astrônomo. Porque foi a melhor ferramenta que ele tinha para se trabalhar. Então, se eu não me preparo, como é que eu vou poder servir melhor a espiritualidade? Então, da perfeita assimilação dessas correntes mentais, é que vamos ver os fatos mediúnicos. E por que a gente fala do altivo com relação ao receituário? Várias pessoas já ouviram isso na casa. O Dr. Herman pediu para o altivo começar a ler bula de remédio. Mas ele falou, não vou prescrever, não sou médico, não tem nada com isso. Para que eu vou ficar lendo bula de remédio? Para facilitar o trabalho, para na hora de escrever o receituário, ele já tem todos aqueles registros na cabeça. E até na outra sala, disseram, contaram depois pra gente, ele também depois ele teve que ler outras áreas, para ter ferramental de outras áreas para poder se comunicar. Então, se cada um de nós pudesse melhorar através do estudo, ou tem pessoas que às vezes com uma certa idade, 50, 60 anos, vão fazer outra faculdade. Não é? Ou então, por exemplo, já ouvi a história de uma professora, ela passou a vida inteira dando aula, o sonho dela era fazer medicina, então quando ela se aposentou, ela foi fazer medicina. Não é? Ela quis isso a vida inteira. Fala. Você está falando sobre o conhecimento. Isso, a gente assiste a palestra, a gente tem aula dos livros aqui da purificação. Como que a gente vai conseguir? Eu não lembro nem da aula de ontem, da palestra. Eu tenho alguns lances do estudo. Eu não tenho como lembrar dessa bagagem todinha de encarnada de Casa de Leoneria. Onde fica esse conhecimento? No meu cérebro ou no meu espírito? Eu vou falar o dia a dia, como a gente está fazendo aqui agora. E ela vai falar para City. Você lembra do comercial da televisão? Você lembra daquele refrão da música Água Mineral? Água mineral. Lembra dessa música? Certo? Todo mundo lembra dessa música, não é? Hã? Não tem problema, de repente toca as merdas no lugar. Não é? Então o que acontece? Essas brincadeiras que o comercial usa, que a propaganda usa, e a repetição. Eu às vezes me pergunto por que só tem jogo de corrida de carro, de luta, de coisa violenta? Por que de repente não pode? Tem jogos destrutivos, mas a gente não vê a garotada utilizando isso. Mas é pela repetição. Por que a gente consegue falar tudo isso para vocês? A gente viu isso várias vezes. Ela passou várias madrugadas estudando. Pela repetição, pela dedicação, pelo esforço. O altivo, ou se a gente não quiser dar o exemplo do altivo, cada um de vocês aí com as suas potencialidades, com aquilo que vem desenvolvendo, pelo esforço, a gente vai ver mais à frente um método para trabalhar isso. Mas principalmente o que os meios de marketing, de venda trabalham. A repetição, tocar nos pontos principais de cada um de nós. Aí é que dá, é uma tecnologia também que pode ser usada para o bem e para o mal. Essa questão da memória é muito interessante, inclusive, há uma linha na neurociência que se acredita chegar nesse corpo mental por meio da memória. E graças à misericórdia divina nós esquecemos. Existe um livro que eu acho que no Brasil foi traduzido, A Mulher que Não Esquece, Nunca Esquece. É uma mulher que ela hoje, ela se dedica exclusivamente a ser instrumento da ciência porque ela não esquece. Ela não consegue, na verdade, viver porque ela não esquece. Desde o nascimento, inclusive até memórias, na época que ela era feto, ela traz aquilo, então ela não consegue realmente viver. E a ciência está estudando isso. Por que isso ocorre? Então, o que a Valéria falou da questão da memória, o nosso cérebro, até pela bagagem que nós temos espiritual, nós já temos uma estrutura ali cerebral. Então, ele vai começando a fazer essas seleções. E a partir dessas seleções,
com a repetição, eu assimilo isso no meu cérebro orgânico que vai para o meu cérebro espiritual. Então, para a gente também pensar que tudo é o meio termo. Esquecer também é importante para a nossa sobrevivência. Imagina se nós estivéssemos aqui, estivéssemos com a mente fervilhando, lembrando de coisas quando a gente estava na barriga. Ela conta, é muito interessante essa moça, conversas que a mãe tinha e a mãe confirma isso. Né? Como também existe o caso oposto, que até foi motivo de uma comédia que você citou, gente que se esquece com facilidade. Uma menina que dormia e esquecia. Ela, ao longo da vida dela, não sabia com quem estava se relacionando, não sabia com quem era casada, não sabia quem era o filho dela. E aí eles passaram lá na brincadeira da comédia, produziram um vídeo para ela. Ó, eu sou seu marido, eu sou seu filho. Já imaginou? Vocês acordarem, vocês vão assistir um vídeo, aí tem uma pessoa lá e diz, ó, eu sou seu marido. Outro lá, eu sou seu amigo, sou seu vizinho. Já imaginou essa situação, né? E esse filme é muito interessante, apesar de ser um filme, que ela sempre perde a memória quando o quê? Dorme. Aí no dia seguinte ela zera. E a gente, quando está com a doutrina na cabeça, a gente começa a olhar essas coisas de forma diferente. Por isso que eu acho fundamental estudarmos a doutrina espírita. Porque quando a gente vai ler os jornais, vai absorver o que a ciência está trazendo pra gente tem um outro olhar. E ver, caramba, a ciência está chegando aqui no começo por revelação. Então, o que a gente está aqui toca na parte do automatismo. O automatismo, não sei se vocês sabem, ao longo dos séculos, a gente adquiriu esse hábito de piscar o olho, batimento do coração, respiração, sem se dar conta. Só que a gente quer fazer uma outra pergunta, tá? A gente falou de automatismo, o que é? Mas e automatismo moral? Alguém já pensou nisso? Será que algum dia eu vou fazer o bem de uma forma que eu não vou precisar me dar conta? Né? Eu não vou pensar assim, não, hoje eu vou fazer caridade, amanhã eu vou para o centro fazer isso, ou então eu vou ajudar uma pessoa. Será que isso é possível? Só que tem um outro detalhe também. Se o automatismo é uma ferramenta, ele é neutro. E aí eu posso pensar no bem ou no mal. Vai depender do que eu vou querer para mim, do meu livre-arbítrio, da minha responsabilidade, que eu estou falando ao longo do encontro. Tá? Eu estou passando rápido em relação a esse tema. E aí é o automatismo moral que já é falado no Evangelho nas obras básicas. A gente vai chegar lá. Da mesma forma como a gente bate o coração sem se perceber, a gente vai chegar ao ponto de ter um automatismo moral sem se dar conta disso. Tá? É um exercício. Você quer falar uma coisa? Aí como é que eu faço isso? A tecnologia pode ajudar a gente. Só que se a gente quiser utilizar algum método para chegar, para se melhorar um pouco isso, trabalhar um pouco melhor a nossa ferramenta que é o cérebro, eu posso usar livros. Existe o livro A Vontade de Leon Denis, que ele ensina um método para vocês também se trabalhar. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, e se vocês quiserem ir mais além, existe o curso de autocura na casa. Então, o que é o passo a passo disso? Eu quero trabalhar o meu cérebro para poder melhorar. Eu sei que eu tenho que ir para o estudo, tenho os cursos na casa, tenho um monte de livros, e eu posso trabalhar a minha vontade. No mínimo, o que eles recomendam no livro? Receita básica, escrever. Eu vou escrever quais são os meus defeitos e me analisar. Mas além disso, o que eu posso fazer? Tá? A gente tinha até uma dinâmica para sugerir para vocês, mas não vai dar tempo. Coisas para dever de casa. 3 coisas que não gostaríamos que ninguém soubesse. 3 qualidades que tenhamos. 3 defeitos nossos. 3 coisas que achamos muito difícil fazer. 3 coisas que dizem de nós com as quais concordamos. 3 coisas que dizem de nós com as quais não concordamos. Isso aqui é uma receita de bolo para você começar a pensar. Tá? Eu fiz tudo isso, listei as coisas que eu tenho de defeito, tenho de bom, tenho de ruim. Botei isso no papel. Agora eu vou dar um exemplo. Essas perguntas estão no livro. Tem uma música da banda, né? Aí o que acontece? A partir disso, ele montou um exemplo. Por exemplo, para quem tem dificuldade com preguiça, ele vai trabalhar a preguiça. E aí a pessoa vai usar o despertador não só para acordar, mas para começar e para terminar a tarefa. Por exemplo, a gente está aqui na frente, vai gostar muito de falar. Se não tiver hora para terminar, a gente vai avançar no intervalo, vai terminar só depois do almoço. Então, a gente vai ter limites, trabalhar essas tarefas pré-programadas, responder sempre sim às solicitações possíveis. Se a pessoa tem preguiça, muitas vezes ela faz as tarefas rancorosa, está fazendo por obrigação. Vai para o trabalho, seja na casa espírita, seja no trabalho material, vai de má vontade. Então aquilo sai torto. Não é? Como a gente diz, vamos trabalhar com alegria, produtividade material e espiritual. Só que uma coisa interessante que esse método chama a atenção é o seguinte: você identifica o seu problema, que é o autorretrato. Você vê o método, ou seja, como você vai fazer. Ele diz o alvo, onde você quer chegar. Só que ele também tem um apoio. Que essa literatura toda que vocês têm na casa. Tem a questão da prece, como vocês falaram, tem os livros.
que são um reforço nisso. Além disso, tem, por exemplo, isso gera aqui fisicamente idosos que estão forçados à imobilidade. Se a pessoa é preguiçosa e ele vai visitar alguém na visita fraterna que é obrigado a ficar preso numa cama, ele vai começar a se questionar: poxa, eu estou com preguiça, posso fazer, tenho as mãos boas, posso trabalhar em coisa, e de repente o cara lá está preso numa cama, será que eu quero isso para mim? Se for assim amanhã, está no livro A Vontade, e é um livro que tem aqui na livraria, um livro fininho. Tá? Existem 3 livros que são usados nesse curso: é A Vontade, o Pensamento e o Amor. Vocês podem começar pela Vontade. Tá? Isso também é utilizado da Luzia Matias, e isso também é utilizado no curso de autocura. Inclusive está abrindo as inscrições agora. Se quiserem fazer propaganda. Luzia Matias, que tem citações, várias citações do Julião Deric, e inclusive foi utilizado também no Encontro de Leon Denis, um livro preparado para o Encontro de Leon Denis. Tá? Um outro exemplo que a gente vê é a questão da impaciência. Vamos dizer que vocês soubessem tudo isso que eu estou falando, tá? Agora e salteado. Vocês iam ter que ter paciência para me ouvir, que eu sei menos. Né? Imagina a questão de Jesus, do Altivo, de todas as pessoas que dão curso, treinamento para encontro aqui na casa. Né? Tem um conhecimento muito grande. E aí, de repente, vai ter que ouvir e interagir com pessoas que sabem menos que eles. Mas é um exercício de paciência. Na verdade, ele está se colocando ali à disposição para ajudar as pessoas que estão querendo se melhorar. Então, a questão da impaciência é para ouvir pessoas considerando sem conhecimento, para dar aula, fazer palestras, tirar dúvidas ou dar explicação. Tirar dúvidas todo mundo pode, não é? Então, aprender a ouvir as pessoas, buscar assistir às explanações, palestras, aulas dessas pessoas, respeitar o esforço das pessoas, amar o próximo. Leituras que fazem respeito ao próximo. Tá? Um outro exemplo é a pessoa de pavio curto. Todo mundo já viu esse filme, né? Personalidade explosiva, trabalha o orgulho, certo? Vai ter que meditar e vencer em si mesmo as consequências. Aquela pessoa que chega a defeitos e joga no ventilador. É complicado isso, né? Ele vai ter que trabalhar equilíbrio e harmonia, é o objetivo dele. Como é que ele vai fazer isso? Ele pode observar outras pessoas que, numa situação de pressão, não observam. Quanta gente que eu vejo, as pessoas que às vezes sabem trabalhar sorrindo no ambiente de pressão. Vamos dizer aqui que de repente apagasse tudo. Falta energia. Como é que a gente vai continuar o encontro sem energia, sem ventilador? E de repente a gente faz isso fazer sorrindo. Não é fácil fazer isso não. Tem umas pessoas que de repente animam programas, que conseguem levar a situação, ou numa situação difícil, conseguem fazer com que as outras pessoas vejam isso com simpatia. Parece fácil porque a gente vê o resultado pronto, mas vai fazer ele na frente. Não estou dizendo a dinamização, não, estou falando de situação. Imaginem pessoas em situações difíceis, furou um pneu no carro à noite num lugar ruim, e você conseguiu passar por aquilo numa boa. É complicado. Tá? Então, esse é o método que a gente quer apresentar. E aí, quais são os próximos encontros? Quais são os próximos encontros? O que a gente viu neles? Pensamentos e a mente nos dirige. O cérebro é, na verdade, a ferramenta do perispírito, através do estudo podendo melhorar. E alguém tem que se trabalhar. Trabalhar a si mesmo, trabalhar essas ideias que a gente tem. A mente está no espírito. E para os próximos anos? A gente vai compreender melhor o cérebro, estudar melhor o que foi que a Luísa falou também, para poder atingir esse objetivo desse encontro, que é durante 5 anos. Quer colocar alguma coisa? E é muito interessante, para esse ano já avançou muita coisa, mas para o ano que vem você vai avançar. Hoje já existem tecnologias que são comandadas pelo pensamento, inclusive tecnologias que vão se melhorando pela qualidade desse pensamento. Então é muito bacana estudar o meio científico, como esse estudo que a doutrina traz para a gente, né? Você falou que a parte espiritual era mais desenvolvida, mas hoje são só, não? Isso, porque os lóbulos como a gente conhece hoje, parietal, frontal, temporal, occipital, não foram de todos os tempos. Como nós fomos evoluindo, primeiramente nós tínhamos o occipital mais desenvolvido. Aí os espíritos foram reencarnando com a ação dos divinos arquitetos, que é uma ciência que a espiritualidade ainda não revelou para a gente por falta da nossa possibilidade de compreensão. Como os arquitetos espirituais agiram nessa modelação do nosso cérebro físico? Não sabemos ainda, porque a gente não consegue compreender. Com essa ação, os outros lóbulos foram se desenvolvendo, o temporal. E essa região aqui se desenvolveu cada vez mais, e é justamente onde está o julgamento, a capacidade massa emocional, o sentimento. E uma coisa interessante que hoje se torna piada no meio científico, mas eu dou meu mérito para
Aristóteles, que Aristóteles foi o primeiro a pensar o cérebro como uma coisa realmente magnânima. E ele dizia, né, que na verdade era o coração que sentia e o cérebro que tinha as nossas primeiras ideias, e que a coriza era a secreção do cérebro. Hoje, isso é até chacota no meio científico. A gente tem que dar um mérito para ele, que foi a partir de Aristóteles ele dizer, olha, a ideia está no cérebro, que se desenvolveu toda essa questão científica que vai se aproximando sim da revelação espiritual. Antigamente nem tinha sabedoria estava no coração, o cérebro apenas revelava isso. São hipóteses depois. Uma hipótese foi depois. Leon Denis fala isso de outra forma, né? Na verdade, a ciência do cérebro é nada mais do que a ciência desses cérebros codificada, né? Exatamente. E essa questão que ela falou do pensamento, de se estudar, se evoluir o pensamento, hoje você tem máquinas que você consegue, de uma certa forma, captar. Só que isso muitas vezes é usado pela área de marketing de forma equivocada. É o bem e o mal. Exatamente. Aí o que acontece, a espiritualidade, o Terno falou isso pra gente no passado, segura de conhecimento para não ouvir, porque religião e ciência trabalham juntas para comprovar e trazer pra gente as leis divinas, mas se for uma finalidade pro progresso. Senão vai ser igual aquele filme Dia que a Terra Parou. Vai ter que vir, né? Entre aspas, extraterrestre. Eu gosto muito desse filme, porque chega uma hora que a menina pergunta pra ele e fala assim, você veio nos salvar? E ele fala, não, me salvar o planeta. Então, assim, se vocês não tiverem uma mudança, uma reforma, vocês serão banidos e a Terra vai continuar o seu progresso. Eu achei aquilo fantástico, porque aí o Keanu Reeves mostra pra gente a importância que a gente tem de evoluir, né? E como que é contido mesmo, às vezes, o nosso progresso, quando nós não temos condições morais, você não imagina, né? Isso aqui vai virar uma grande bola de fogo com as energias nucleares. Responsabilidade. Eu estou muito curiosa, sabe? Super curiosa. Porque eu gostaria de saber como vocês explicam o fenômeno Chico Xavier, Divaldo fez o Divaldo. Como vocês explicam o fenômeno, a mediunidade, o relacionamento dele com o espiritual, a capacidade dele de comunicação, a visão, tudo isso que ele Chico foi, continua sendo o que Divaldo é e continua sendo. Sem nenhum aparato técnico, moderno, científico. É desenvolvimento do próprio espírito, né? Ele foi galgando isso ao longo do tempo, né? Gente, quer dizer, o mundo espiritual tem condição e pode. Tem. E eu gostei muito da sua pergunta, é uma coisa que eu ia tocar nesse ano. Isso que eu queria saber. Vocês viram no final do vídeo as meninas trocando o chapéu? Aí o rapaz fala assim, apesar das mesmas funções, das mesmas estruturas, cada um tem um tamanho, o cérebro é único e particular de cada um. O filho de Einstein doou o cérebro dele para pesquisa científica, né? Tem pedacinhos do cérebro de Einstein para o mundo inteiro. E muito interessante que o cérebro de Einstein, ele não tinha essa circunvolução aqui do lóbulo temporal que permite a conexão dos dois hemisférios, essa mediação. Era quase no final uma coisa só. E a ciência, né, hoje se aproximando muito do sexto sentido, eu falo assim, eu estou respondendo a sua dona Marilene, a sua pergunta dentro do nosso tema, porque a sua pergunta, sim, ela é muito vasta, bem complexa, mas é só para a gente trazer para o nosso tema. Então, o que você acredita? Que Einstein tinha uma capacidade intuitiva magnífica. Isso a ciência já diz pra gente, né? A capacidade intuitiva de Einstein era muito grande em decorrência da sua estrutura cerebral. Aí a gente para e pensa um pouquinho. A teoria que Einstein trouxe pra gente revolucionou e continua revolucionando a ciência até hoje. A alta capacidade mediúnica. Quando a gente vai ler a biografia de Einstein, a esposa dele dava comida para ele por debaixo da porta. Porque quando ele entrou no fluxo, no final da teoria dele, ele não queria ter nenhum contato com o mundo. Aí a gente pensa assim, né? A religião e a ciência não estão trabalhando junto para a comprovação dessas leis divinas. Como é a estrutura cerebral do nosso querido Divaldo de Chico, eu não sei. Mas sem dúvida alguma, a questão cerebral deles é de uma diferenciação, né, específica para que essa comunicação
comunicação mediúnica ocorra de uma forma mais direta, mais intensa e mais fiel. Então, só para responder. Mas essa questão do cérebro de arte, a gente vai inclusive, e detalhe, os japoneses têm cérebros diferentes da gente. Ano que vem a gente vai estudar a especificidade do cérebro deles e tudo que está se passando. Gente, é fantástico. Ano que vem a gente vai pegar o cérebro do oriental e do ocidental e vai mostrar as diferenças morais a partir dessas estruturas. Isso é só para deixar vocês bem na boa.